Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Professor Juliano Viegas na área, língua portuguesa. Eu estou aqui para resolver com vocês o simulado 2, isso mesmo, o pessoal da EAR que fez a prova. Vamos ver as questões, os conteúdos que caíram, discutir um pouco e o principal, revisar a matéria. Beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo texto. Posto, logo existo, olha só. Tendo esse título já bem curioso, né? Ó, posto, logo existo, do verbo postar, né? Ligado à digitalização da estrutura. Galera, uma dica, tá? Interpretação, compreensão, é importante você sempre, primeiro, obviamente, ler o texto, qualquer professor vai falar. Mas a ideia, turma, é que vocês leiam o texto calmamente. Principalmente, agora é que vem a dica, marcando e sublinhando as estruturas que lhe chamam a atenção, certo? Sublinhando tudo que lhe chamar a atenção. Isso vai facilitar muito, demais, na hora de interpretar as estruturas. Então, olha só, não vou ler o texto inteiro para a gente ganhar tempo, mas só para a gente ter uma ideia. Ó, começo a pipocar alguns debates sobre as consequências, vejam, de se passar tanto tempo à internet. Então veja que já no primeiro período, no início do texto, já tem uma forte informação de que nós precisamos, de que é o que nos orienta, né, de que nos indica do que nós vamos tratar, desse baita texto aqui. Então, ó, consequências de se passar tanto tempo conectado à internet. Um texto bem atual, bem contemporâneo, certo? Já se fala em saturação social, olha só, inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do New York Times, que afirmou que a sua produtividade do trabalho estava caindo. Ó, então tem uma problemática aqui, turma. Tem-se um problema ali citado no texto, ó. E isso tem que fazer, puxa, escreve. Peço desculpa pela letra, porque escrever com a caneta digital é bem complicado. Por causa do tempo consumido por Facebook, Twitter e agregados. Ó, tem a causa e tem a consequência. A causa é estar, ó, estar online, estar ligado ao Facebook, Twitter e outros derivados, sempre. E isso, qual é a consequência? A produção no trabalho ter uma queda absurda. Aqui se vê hoje diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta ou algum desses hábitos digitais que estão me comendo vivo. Ou seja, nota-se que pelo ponto de vista do autor, as pessoas estão escolhendo entre fazer um lazer, uma atividade física, uma atividade extra, né, fora, ou ficar ligados à internet. E que, com a leitura do texto, e com o que sabemos também, né, galera, com o nosso intuito, com o nosso ímpeto, de que o que está ganhando, o que está vencendo, o que a maioria das pessoas estão preferindo, ficar ligados à internet. Ó, antropofagia virtual. Tem-se o nome para isso, olha só, antropofagia virtual. O Brasil, para variar, olha uma crítica do autor, está atrasado. Aqui, 2/3 dos usuários ainda utilizam seus perfis semanalmente, pois no resto do mundo já começa a ser articulado um movimento de desaceleração para tratar por conexão. Hotéis europeus prometem quartos sem Wi-Fi como garantia de férias tranquilas. Olha só, já estão fora do Brasil, isso é uma informação importante. O Brasil ainda não há nenhuma dessas, como é que se diz, dessas ações. Mas fora do Brasil já há hotéis que retiram o Wi-Fi para que a pessoa de fato descanse e aproveite, olhe tudo que está à sua volta. Restringe acesso à web. Na Ásia, crescem os centros de recuperação de viciados em internet. Olha que loucura isso aí, turma. E é uma loucura real, certo? Tudo isso por uma simples razão. Tudo isso, as ações. Por que essas ações estão sendo tomadas? Para existir uma coisa, viver é outra. As pessoas estão existindo e não estão vivendo. Galera, é preciso viver, é isso? Então, até aqui, tem-se uma boa e excelente ideia do que trata o texto. Já tem uma excelente ideia do ponto de vista do autor, a preocupação que o autor apresenta, principalmente, né, nos dias atuais, principalmente na queda do trabalho, em que as pessoas só vivem ou só querem viver ligadas à internet. Muito bem. Bom, com base nessa rápida conversa, vamos à questão de número 1.
O referente do termo sublinhado está corretamente identificado em qual opção, galera? Olha só. Qual desses aqui está retomando a palavra dita no final? Por exemplo, ó, já se fala na letra A em saturação social, inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do New York Times, que afirmou que a sua produtividade no trabalho estava caindo. Ó, esse que está retomando o jornalista do New York Times? Não, esse que nem retoma, galera. Esse que é uma conjunção integrante, ó, que afirmou isso. Perfeito? A não ser que eu... Deixa eu ver, acho que é o outro que, né? Tá, então, ó, o qual afirmou, aí sim está retomando, certo? O outro que está marcado, peço desculpa pelo equívoco, olhando aqui na prova. Então vamos de novo. Saturação inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do The New York Times. Galera, o que esse que está retomando, segundo a questão, é recente depoimento de um jornalista e não o jornalista. Por isso que a letra A não pode ser marcada. Uma galera marcou a A, eu tô ligado, mas é isso que acontece na referência. Na letra B, diz o seguinte: entre muitos jovens sem noção que se deixam fotografar. Ele está dizendo que o que está retomando muitos jovens, ele está meio certo. Na realidade, ele retoma muitos jovens sem noção, segundo a questão. Por isso que a B também não pode ser marcada. Na letra C, amigos se comunicam assim e nem batendo com um gato morto na cabeça para fazê-las entender que a vida está lá fora. Minhas filhas, ele retoma essa estrutura lá no 5º parágrafo? Sim, se vocês forem lá, vão ver que o lá se refere a minhas filhas. Né? Nem batendo com um gato morto ele consegue tirar para que elas vejam a vida lá fora. Por isso, galera... Opa, deixa eu voltar aqui. Questão 1, letra C. Só a última para a gente comentar. Letra D. As pessoas estão perdendo um tempo valioso em que, ou seja, no qual não retoma os outros, e sim retoma um tempo valioso. Por isso, questão 1, letra C. Questão 2. Que relação é estabelecida pelo termo sublinhado na frase penso, logo existo, que serve de inspiração para o título do texto? Olha só. Concessão, ó, esse aqui, ele é uma conjunção, né, galera? Mas não é subordinada concessiva. Uma conclusão pode ser uma coordenada conclusiva? Com toda certeza. Não é causa, não é explicação, e por isso, letra B, Brasil, eu tenho logo ali, que equivale ao portanto, por isso, por conseguinte, temos ali uma conjunção coordenada conclusiva. B, Brasil. Questão de número 3. Em sua linha de argumentação, o texto, olha só, enfatiza a importância de nos comunicarmos por... Não, bem pelo contrário, ele enfatiza a importância de vivermos mais fora, certo, das redes sociais. Recomenda aos pais proibirem o acesso? Não. E sim, ter cautela, mediar, perfeito, né? Defende o equilíbrio de tempo gasto pelas pessoas no mundo real e no virtual. Aí já chegamos na nossa questão. Letra C, Canadá. Muito bem. Letra D. Afirma que o Brasil está atrasado por acessarmos a internet por pouca... Não, bem pelo contrário. O Brasil está atrasado no sentido de cuidar esse uso excessivo da internet. Uso demais e não pelo pouco uso, pela pouca frequência. Questão número 4. A autora afirma no 2º parágrafo que o Brasil está atrasado por quê, turma? Está caindo a produtividade dos jornalistas no país? Não. Vivemos um momento de saturação social desprezando o trabalho? Não. Note que é uma mistura de ideias, a gente leu sobre isso no texto. Mas não é exatamente isso que foi lido. Por isso que tem que ter a calma de ler o texto e principalmente a calma de ler as alternativas. Pega a alternativa e compara diretamente com o texto construído, certo? Então estamos entre as letras C e D, turma. É de má qualidade nossa conexão à internet, embora muitos concordem com isso aí, eu sei, eu também concordo, mas isso não está explícito no texto. Por isso, questão 4, letra D, Dinamarca, não começamos a diminuir nosso acesso às redes sociais. É essa a ideia que eu devo encontrar no 2º parágrafo. Então tu vai lá e vai objetivar o teu raciocínio todo sobre somente o
segundo parágrafo. Questão 5. De qual estratégia argumentativa a autora se vale para persuadir o leitor da legitimidade da tese que defende? Olha só. Ela dá exemplos do cotidiano. Opa! Emprega uma linguagem extremamente correta e rígida. O rígido aqui é que elimina, tá, turma? Critica radicalmente os internautas. Esse radicalmente é que elimina. Comprova argumentos da... Por isso, ó, dá exemplos do cotidiano. É isso que a gente encontra ali, né? O que as pessoas deixam de fazer, ou o que as pessoas fazem, ou só fazem, né, virtualmente. Questão 5, letra A, de Azambuja. Questão 6, galera. Em que opção a afirmação a respeito da pontuação está correta? Vamos ver. Tudo isso por uma simples razão. Existir é uma coisa, viver é outra. O uso dos 2 pontos aqui marcados é obrigatório? Por se tratar de uma oração reduzida de infinitivo? Não, turma. Ela está sendo usada porque ela é uma explicação. Não por se tratar de uma oração reduzida, é porque tem uma explicação. Ó, tudo isso é por uma simples razão. Existir é uma coisa, viver é outra. Então se justificam os 2 pontos por introduzirem uma explicação. Por isso que a letra A não vou marcar. Não é por se tratar de uma oração reduzida de infinitivo. Eu não uso uma pontuação por causa desse tipo de oração. Beleza? Vamos ver a letra B. Aqui, 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente. A atualização de vírgulas é facultativa por se tratar de um advérbio iniciando a oração. A atualização de vírgula é facultativa. Vamos ver. Aqui, vírgula, 2/3 dos usuários. Lembrem, galera, que advérbio deslocado no início e no meio, principalmente com uma única palavra, considerado curto, a vírgula é sempre facultativa. Por isso que eu já tenho a minha resposta. Vamos ver as outras. Claro que muitos usam as redes sociais como forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento. Numa boa. O uso do travessão está com uma expressão temporal? Não. Não. Ele é um comentário, ele traz uma intercalação, um comentário da autora, e não uma ideia de tempo. E a última, lá fora. O uso da pontuação é facultativo por enfatizar a admiração de quem se escreve? Não. Já que é para mostrar uma admiração, ou seja, um sentimento, vamos lembrar, galera, para demonstrar sentimentos ou emoções, sempre usamos o ponto de exclamação. Bom, com isso, letra B, Brasil. Ó, a utilização de vírgula é facultativa por se tratar de um advérbio iniciando a oração. Sim, fechou. Questão de número 7. O período. Descartes teria que reavaliar esse seu cogito ergo sum. Não sou muito bom em latim, mas acredito que seja assim a pronúncia. Cogito ou cogito ergo sum. Pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Teve seu sentido alterado em que opção? Olha só. Então vem aqui as estruturas. Pegando essa estrutura aqui, foi reescrita. Numa dessas, ela muda a ideia original, que está aqui entre aspas. Ó, Descartes teria que reavaliar seu cogito ergo sum. Logo que as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. O X da questão está aqui, turma, na conjunção. Notem que eu tenho pois, nexo explicativo. É o que acontece com uma vez, com o porquê. Cadê? Aqui, ó, o como. Lembra que o como é início de frase e equivale ao porquê. O único que não é da mesma estrutura do pois vai ser a letra A. Ó, A de Azambuja. O logo, ele é conclusivo. Então, esse desvia ou muda a ideia original do texto. Tira o contexto da estrutura. Questão 8. Em que opção a reescritura do trecho, tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo? Olha só, eu tenho que marcar aquela que mantém o mesmo sentido, ó. Por exemplo, aí, como perdem um tempo valioso em que poderia estar vivendo, as pessoas não precisam se preocupar em
existir. Ó, tu vê que esse não precisam muda o sentido original do nosso enunciado. Então eu tenho que cuidar isso aqui, ó, tão preocupadas em existir para os outros. Eu tenho que cuidar aqui, ó, estão perdendo, eu tenho que manter essa ideia. Ó, letra C. As pessoas estão preocupadas em existir quanto em passar o valioso tempo vivendo. Existir para quê? Ó, faltou essa parte aqui. Por isso que a letra C não fecha a mesma ideia. Estamos entre a A e a B. B. As pessoas estão preocupadas em existir para os outros. Oi, qual? Porque perdem um tempo vivendo, ó. Estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo. Ó, estão perdendo um tempo, só que não diz, ó, aqui não especifica, só diz que perde um tempo, não diz que é valioso. Por isso, galera, questão 8, letra A de Azambuja. Fecha a ideia. Questão 8, letra A, Azambuja. Questão 9. Observe as duas orações abaixo. Ó, os fiscais ficaram preocupados com o alto índice de sonegação fiscal. Houve uma sensível queda na arrecadação do ICMS em alguns estados. Observando, quanto ao predicado, elas classificam respectivamente como... Bom, galera, para fazer isso, primeiro isola o sujeito. Tem que separar o sujeito da estrutura. Quem é que ficou preocupado? Os fiscais. Esse é o sujeito. Vou botar o S de sujeito. Houve uma sensível, uma vez que é o verbo haver, e todos sabemos que o haver é um verbo impessoal. Na número 2, o sujeito ele é inexistente. Não há estrutura. Bom, ficaram preocupados. Aqui eu vou ter um verbo de ligação, uma vez que ele é seguido por uma caracterização do sujeito. Então quer dizer que na número 1 nós temos um predicado nominal. Ó. E na número 2, houve uma sensível queda. Sabemos que o haver é transitivo direto e uma sensível queda, objeto direto. Na sequência, não tem nenhuma caracterização do objeto, que é o que somente seria possível, já que o sujeito não existe. Então é por isso que na questão 9 nós vamos marcar, ó, letra C. Eu tenho um predicado nominal, uma vez que eu tenho uma caracterização do sujeito, e um predicado verbal, uma vez que eu tenho uma ação. Lembrem-se sempre de que verbos intransitivos, transitivos diretos ou transitivos indiretos formam sempre predicados verbais. Verbo nominal é quando tu tem a ação e uma caracterização ao mesmo tempo. Questão número 10. Assinale a sentença que contém erro na forma verbal. Olha só. Uma dessas estruturas o verbo não fecha. Examinai, ó, vós. Examinai vós, imperativo segunda pessoa do plural, tá correto. Né? Nós examinamos, vós examinais. Tira o S, examinai vós, todas as coisas e retente o que for melhor. Ó, extraído de um marcador de páginas. Não há nenhum erro. Se almejardes, ó, se vós almejardes o saber, vades aos livros e conviveis com os sábios. Olha só, conviveis seria o correto, já pegando uma mais simples. Por isso, questão 10, letra B, Brasil. Por que não é conviveis, professor? Porque ele está no imperativo, turma. Aí no imperativo, o S é retirado. Imperativo afirmativo, tanto para o tu quanto para o vós, o S é retirado. Ó, vade aos livros e convivei, perfeito? Com os sábios. Questão 11. Assinale a opção em que a forma do verbo haver desrespeita, ou seja, mantém um erro. Vamos ver a letra A. Eles sabiam que deviam haver, ó, deviam haver. Eu tenho um haver aqui e ele está antecedido de um auxiliar. Não importa. Quando o haver, galera, prezados, caríssimas, vier no sentido de existir ou de ocorrer, o haver não flexiona nunca. Nem na forma singular, nem na forma composta. Forma singular quer dizer somente ele, na forma simples. E nem na forma composta. Então a letra A está fora. Aliás, a letra A está fora não. A opção em que a forma desrespeita a norma culta só pode ser a letra A, então já achamos. Questão 11, letra A. Aqui está o erro já, ó. Não pode. O correto é devia haver. Não haveria.
Ó, os garotos se houveram com muita discrição e com elegância. Naquela situação de tensão, os garotos se houveram no sentido que se tiveram, certo? Ele não está no sentido de existir ou de ocorrer. E letra D, todos eles já haviam vivido. Aqui, turma, flexionou, assim como na letra C, porque o haviam está no sentido de tinham vivido situações. Por isso, ó, letra A, já está aqui o erro. Fechou? Barbada, tranquilo. Flexiona quando não equivale a existir ou ocorrer. Não dá para trocar, não faz sentido nenhum. Todos eles já ocorriam vivido, já existiam vivido. Verifiquem, notem que não tem como trocar. Beleza? Questão número 12. Assinale as assertivas. Aponte a alternativa na qual a palavra que exerça a função de objeto direto. Aqui é o pronome relativo. Sabemos que o pronome relativo pode exercer função sintática. Sujeito, objeto, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo, certo? Aqui no primeiro, ó, que belo dia, nem relativo é, turma. Perfeito? Contratei a você, o qual é meu amigo. Ó, aqui ele está como sujeito na letra B. Então não posso marcar a B. Este é o político do qual precisamos. Notem a preposição. Eu preciso do político. Então, aqui o relativo, opa, ele está como objeto indireto, galera. Não fecha a estrutura. E aí sobra-nos letra D, Dinamarca. Corrigiram o exercício o qual preparei. Eu preparei o exercício, que é substituído pelo relativo que exerce a função de objeto direto na nova oração. Beleza? Então, questão 12, letra D, Dinamarca. Questão 13. A classificação entre parênteses da palavra em destaque está errada em... Vamos lá. Não tenho que ir embora. É uma preposição? Sim! Sim, galera. Existe o que preposição? Quando é que ele vai equivaler ao de, ó? Sempre somente neste caso. Quando o que estiver entre o verbo ter, conjugado, tenho, e antes de um infinitivo. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tinha que sair, eu terei que pagar. Notem, sempre que ele vier dentro dessa exata estrutura, o que equivale a uma preposição de. E por essa razão, ele é chamado de preposição. Não vi o rapaz o qual entrou, pronome relativo. Ele disse que voltaria cedo. Ele disse isso. Notem que esse que introduz uma oração que completa a anterior. Então ele não é um advérbio. Ele é uma conjunção subordinada integrante. Por isso, questão 13, letra C. Ó, você sabe, você é que sabe. Você sabe. Notem que quando a gente tira essa estrutura, o é que, ele é só uma partícula de realce, é só para dar força, só para dar ênfase. Você sabe é uma ideia. Você é que sabe, vê que dá uma ênfase maior para a estrutura. Por isso, partícula de realce. Questão de número 14. Ó, há pouco tempo me disse que quisera ter nascido princesa. A palavra está... Ó, há pouco me disse isso. Ó, quando eu consigo trocar toda a oração pelo pronome isso, ou se eu retiro, há pouco tempo me disse. Vê, quando a gente retira a estrutura que eu sublinhei, perde sentido a oração anterior. Isso significa que a conjunção ela não é final, ela não é consecutiva, e sim ela é integrante. Por que é integrante? Por que se chama integrante? Porque ela integra um sentido, completa o sentido da oração anterior. Por isso, também não é concessiva. Questão 14, letra C, Canadá. Questão 15. Cenário alternativo em que apareça a conjunção final que. Ó, não sei que diga você. Não sei isso. Ó, integrante na letra A. Então tá fora. Integrante na letra A. 5 dias são passados que dali saímos. Esse que aqui, turma, equivale a quando. 5 dias são passados quando dali saímos. Então ele vai ser temporal. Peço a Deus isso. De novo eu tenho uma integrante.
Crio essas crianças que vês, que refrigérios sejam da minha velhice. Olha só, refrigério, turma, para quem não tá ligado, significa para meu alívio. Ó, alívio, então, a quê? Para quê? Para meu alívio. E a última aqui, então, ó, letra D, Dinamarca. Temos uma ideia de finalidade, ó. Crio essas crianças que vês para que meu alívio sejam da minha velhice. Letra D, Dinamarca. Aí chegamos à última, questão 16. Assinar a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações. Predicado nominal, verbal, vamos ver. Todos nós consideramos a sua atitude infantil. Número 1. Número 2. A multidão caminhava pela estrada poeirenta. E número 3. A criançada continua emocionada. Tá? Vamos ver aqui na 3. Ó, verbo de ligação. Então eu vou ter aqui um predicado nominal. Pô, identificou uma, tu já vai ter certeza de várias alternativas. Certo? Ó. Predicado verbal aqui, ó, tu já vai eliminando na terceira. Predicado, verbo nominal. Olha só pela mais simples. Eu marquei pela mais simples, galera. A gente já chegou à resposta da questão, ó. Sem eu analisar as outras. Eu vi que aqui, ó, sujeito, qualidade, né, predicativo, verbo de ligação. Só analisando a última já foi possível de eliminar todas as estruturas. Predicado, verbo nominal, sim, ó, objeto direto, predicativo do objeto. E verbal, ó, caminhava pela estrada poeirenta. Aqui, poeirenta, turma, não se refere à multidão, e sim, ela está dentro do adjunto adverbial de lugar, por isso que não é um predicativo. Predicativo tem que ser ao sujeito ou ao objeto. Por isso que a número 2 é apenas um predicado verbal. Então, vamos à questão de número 17, olha só. Diz o seguinte: o item correto sobre o período jantamos próximo de casa, depois fomos ao cinema. É que, ó, apresenta 4 orações? Bom, vamos lembrar, galera, que oração equivale a verbo. Quando se fala em orações, nós estamos falando de verbo. Ou seja, eu tenho 4 verbos? Vamos ver, eu tenho uma, eu tenho 2. Então, não. É para marcar, lembrando, né? Marquem sempre. É para marcar o que está correto. Então, a letra A, fora. Não fechou. Apresenta 3 orações? Também não. Ó, porque são só 2 verbos. Apresenta 2 orações? Aí fechou. Questão 17, letra C, Canoas. E a última, é composto por coordenação e subordinação? Não, não é composto por subordinação. Muito bem, então temos 2 estruturas assindéticas ali, aquelas ligadas apenas por vírgula, sem nexo nenhum. Então, questão 17, letra C, 2 orações. O jantamos e o fomos. Questão número 18. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações. Todos nós consideramos a sua atitude infantil, olha só. A multidão caminhava pela estrada poeirenta e a criança continua emocionada. Vamos ver as opções. Ó, todos nós, sujeito. Consideramos, quem considera alguém, considera algo, verbo transitivo direto. Consideramos o quê? A sua atitude, objeto direto. Consideramos o quê? A atitude. Essa caracterização que vem, turma, ela fica fora do objeto. Ela fica fora caracterizando o próprio objeto, o complemento. E por essa razão é chamado de PO, predicativo do objeto. Resumo da ópera, turma. Se eu tenho uma ação, ó, e eu tenho uma caracterização, não importa se o predicativo é do sujeito ou se o predicativo é do objeto. Não importa. Se eu tiver os dois, o predicado ele já passa a ser um predicado verbo nominal. Verbal por causa da ação e nominal por causa da caracterização. Então aí já dá para eliminar algumas alternativas, né? Mas depois a gente faz análise. Vamos continuar. A multidão é o sujeito. Sempre toda análise sintática tem de começar pelo sujeito. Tem primeiro que achar o sujeito para depois fazer as demais análises.
Caminhava, ó, caminhar, uma ação de deslocamento. Todos os verbos de deslocamento, mas professor, o que é um verbo de deslocamento? Aquele que sai de um lugar para outro, certo? De um lugar para outro. A gente chama de intransitivo. É uma ação completa, não pede objeto direto, tampouco objeto indireto. Pela estrada poeirenta é apenas uma adjunta adverbial de lugar, por onde. Então, tendo uma ação, na número 2, o predicado ele vai ser somente verbal. A criançada, que é o sujeito na 3, continua emocionada. Ó, verbo de ligação, emocionada, predicativo do sujeito, pois caracteriza ali a criançada. Bom, galera, tendo verbo de ligação, tendo predicativo, o predicado só pode ser nominal. Tá aí, fechou a nossa resposta. Verbo nominal, verbal e nominal. E isto eu vou ter, vamos ver, predicado verbal na primeira, não, caiu a A. Predicado nominal, não, caiu a B. Verbo nominal, ó. Verbal, então, letra, questão número 18, letra C, canoas. Eu vou ter um predicado verbo nominal, verbal e nominal. Fechou? Cuidado com a análise sintática, estudem bastante, sempre comecem pelo sujeito da estrutura. Questão 19. Na frase, Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser mãe. A oração destacada é, ó, substantivo, coordenada sindética. Bom, vamos eliminar aquelas lógicas, as óbvias, certo? Maria do Carmo tinha certeza disso. É horrível escrever com caneta aqui na tela, por isso fica meio estranha a letra, fica bem estranha, aliás. Bom, vamos lá. Eu quero dizer que esse nexo aqui, ele é um nexo integrante. Aquele que sempre introduz e somente introduz uma oração substantiva. Isso mesmo. Sempre introduz uma oração substantiva. Então quer dizer que a letra D, nem pensar. Sobram as outras 3, ó. Substantivo, substantivo. E aí chegamos à segunda parte do estudo, que é entender que a oração exerce uma função sintática. Como é que eu faço para saber a análise, professor? Com calma, tu vai deixar a oração substantiva ali parada, secundária, e vai analisar, fazer a análise sintática da oração principal, desse cara aqui. Começa pelo sujeito, tipo de verbo, complemento e assim por diante. Então vamos lá. Quem é que tinha? Maria do Carmo. Então esse é o nosso sujeito. Vou botar um S aqui. Qual é a regência do verbo ter? Transitivo direto. Quem tem, tem alguma coisa, certo? Ó, a certeza, objeto direto. Galera, notem que eu tenho sujeito na principal, tenho verbo e tenho complemento. Então quer dizer que a oração toda que vier, toda a oração substantiva que aparece, está atrelada e completando o próprio objeto. E esse objeto ele é formado por um substantivo abstrato, certeza. Bom, quando uma oração substantiva se refere ao objeto, a um substantivo abstrato, ou ao adjetivo ou predicativo, ele sempre vai ter uma ideia completiva nominal. Ele está completando não um verbo, porque não precisa, ele está completando um substantivo. Por isso a nomenclatura. Por isso, questão 19, B, Brasil. Questão 20. Na oração, o alvo foi atingido por uma bomba formidável. Olha só, o alvo foi atingido por uma bomba formidável. A locução por uma bomba formidável tem a função de... Ó, cadê? Objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial ou complemento nominal. Bem simples, turma, basta reconhecer a ideia analítica. Olha o que eu disse, basta reconhecer a ideia analítica aqui, ó. Quem é que foi atingido? O alvo. Esse trabalha como sujeito. Estão vendo aqui a estrutura ser mais particípio? Ser mais particípio, isso aqui a gente chama de analítico. E quando uma estrutura é analítica, quer dizer que o verbo está na voz passiva. Isso mesmo. Onde o sujeito não faz ação, recebe.
Não foi o alvo que atinge, mas sim o alvo é atingido por alguém. Alguém atinge aquele alvo, que está aqui, ó. Que é o que a gente chama de agente da passiva. Por isso, já até apareceu aqui, questão 20, B Brasil. Ó, não é nenhuma das outras estruturas. B Brasil, galera. Marcado, ó, pela reconhecidíssima, certo? E tradicional estrutura analítica. Questão de número 21. A alternativa em que o termo destacado não está corretamente classificado é... Ó, caíram bombas sobre a cidade. É objeto direto? Verdades divinas, objeto indireto. Foi demorado o desembaraço das bagagens. Complemento nominal. Vive cercado por perigos. Agente da passiva? Lembrando que é para marcar que não está correta. Sempre circulem, galera. Chamem a atenção para si sobre essa estrutura. Qual que não está correta? Perfeito? Bom, caíram bombas. Primeira coisa, qual é a primeira coisa que se procura? Qual é a primeira estrutura que se procura? Eu olho aqui para baixo porque eu tenho que passar os slides, tá? Para não trancar, enfim, para não aparecer a resposta ali. Se eu não cuidei, apareceu. Enfim. Qual é a primeira ação que se faz numa análise sintática? A primeira estrutura que se procura é o sujeito. Então eu venho aqui e não falo assim, ó, caíram o quê? Bombas, objeto direto, não. Primeiro eu pergunto o que é que, ou quem é que são as perguntas que nos dão os sujeitos. O que é que ou quem é que, turma? O que é que ou quem é que? O que é que caiu? Resposta? Bombas! Então quer dizer que não é objeto direto que está sublinhado. E sim, ó, sujeito. Bombas é o sujeito da estrutura, executa a ação. Bombas caem, certo? As outras fecharam, ó. Não duvidar é o verbo, quem duvida, duvida de que, de alguma coisa, objeto indireto. Ó, das bagagens se refere ao substantivo abstrato desembaraço, complemento nominal. E agente da passiva, ó, vives, cercados. Esse vives tem no sentido de que está cercado, foi cercado por perigos. Então, agente da passiva não é muito tradicional, mas é possível subentender o verbo ser naquela ideia ali. Então, questão 21, letra A de azambuja. Por isso, turma, a importância de primeiro localizar sempre o sujeito. Questão 22. Não revelou o que descobrira a ninguém. Assinar a alternativa em que se analisa corretamente a classe gramatical e a função. Eu tenho que cuidar os dois, porque pode estar certa a classe e pode estar errada a função em uma das alternativas. Das palavras sublinhadas, ó, o o e o que, respeitando a ordem em que elas ocorrem. Vamos ver as opções? Muito bem. Bom, primeiro, galera, esse o e o a, tá? São sempre artigo? É lógico que não, lógico que não. O, por exemplo, ele pode ser artigo quando vier à frente de um substantivo. Ele pode ser pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, quando equivaler a ele. Eu o encontrei ontem, certo? Amanhã o levarei comigo. Quando o equivaler a ele, e o a, obviamente, equivaler a ela, serão pronomes oblíquos, que não é o caso. Não revelou o ele que descobrira. Não faz sentido nenhum. Agora, quando o e o a, galera, vierem à frente de um que, estão vendo esse que? Sempre conseguiremos trocar o o pelo aquele ou aquilo e o a por aquela. Ou seja, o o é um pronome demonstrativo. Não revelou aquilo que descobrira a ninguém. Ele não revelou aquilo. Então esse o, galera, equivale à expressão aquilo, certo? Equivale à expressão aquilo. Então eu já sei que o primeiro é pronome demonstrativo, então eu já consigo liberar a. Às vezes só por... eu nem vi a função ainda, mas só por saber de que ele é um pronome demonstrativo a gente já consegue eliminar todas, ou pelo menos a maioria. Então aqui a gente conseguiu eliminar a metade, ó, sobraram 2. Vamos lembrar que esse que, sempre que o que vier depois do o e o a demonstrativos,
Sempre, galera, que o que vier após o o e o a demonstrativos, ele vai ser um pronome relativo. Então nós estamos tratando de dois pronomes, um demonstrativo e o outro relativo. Fazendo a transformação fica mais clara a ideia, vejam só. Não revelou aquilo o qual descobrira. Aquilo o qual. Olha como fica mais clara quando a gente faz a substituição. Então sabemos que o segundo é um relativo. Só por isso, ó, eu não preciso nem me preocupar com a função. A questão, basicamente, ela se baseou na morfologia. Tu entendendo bem a morfologia, a função sintática fica secundária e nem precisa ser resolvida por nós. Então, ó, questão 22, letra D. Mas só para registrar, quem revela, revela alguma coisa. Então aqui o o está como objeto direto. Aliás, os pronomes demonstrativos, aquilo, o, a, né, sempre trabalham com objeto direto. O pronome oblíquo não é esse caso, o pronome oblíquo, me lembrei do oblíquo, o e o a sempre direto, só para falar. E o pronome relativo está como direto, ó. Aquilo o qual descobrira aquilo, então objeto direto também, letra D, Dinamarca. Mas como eu disse, a função sintática nem causou dor de cabeça se nós resolvermos, e como fizemos, só pela parte da classe gramatical, ou seja, da morfologia. Fechou? Questão 23. Assinale... Saiu já aqui a resposta, eu vou voltar. Bom, mas igual eu vou resolver. Já temos a letra C, não tem problema nenhum. Assinale a alternativa correta quanto à função sintática da palavra destacada. É a hora em que é a hora em que o pássaro volta. Mas de há muito não há pássaros. Olha só. Galera, para não errar, né? Por que ele é objeto direto se sim, de fato, ele é um objeto direto? Porque tu sempre deves começar a análise através de onde? Por onde? Pelo sujeito. Certo? Então vamos aqui, esquece aquela lá, essa aqui não vai fazer falta nenhuma. Porque eu preciso só analisar pássaros que está no outro verbo, que está aqui, ó. E é aí que entra o estudo, é aí que diferencia a galera que de fato estuda e a que não estuda. Turma, que verbo nós temos aqui? Não é o haver? Sim, professor, tem um haver ali. E o haver não está na ideia de que existem, vejam só. Mas há de existir muito, não existem pássaros. Sempre que o haver vier na ideia de existir, sabemos que ele é um verbo, ó, impessoal. O que quer dizer isso, professor? É aquele verbo que nunca tem sujeito. Então, cuidado, turma. Para tu marcares a letra D, é 2 toques, tá? Ah, o que há? Pássaros. Tu nem cuida da concordância. Notem que primeiro que nem há concordância entre pássaros e o a, o verbo haver. Então, lembrando que o verbo haver nunca tem sujeito, tu já consegue eliminar a D. E se tu guardar, decorar, ó, decoreba para concurseiro, galera. O verbo haver, ele é um eterno transitivo direto. Sempre. Sempre. O que há algo, há alguma coisa. O verbo haver, galera, é sempre um transitivo direto. Fechou? E aí já ficou mais fácil. Tu lembrando dessas duas características do haver? Primeira, de que ele nunca tem sujeito. E a segunda, de que ele sempre é transitivo direto. Aí essa questão ficou uma barbada. E acreditem, a maioria erra. Certo? Que não é o caso de vocês aí. Show? E aí chegamos à nossa última questão. Questão de número 24. Que diz o seguinte: o verbo haver, ó, ou o verbo existir, não estão de acordo com a norma culta em que opção? Bom, vamos lembrar que o haver, ele é impessoal. Deixa eu botar aqui. Ele é impessoal e que o existir é pessoal. Ou seja, nunca tem sujeito, sempre tem sujeito. Então vamos lá. Ah, lembrando, por ser impessoal, por nunca ter sujeito, ele está sempre no singular, não tem concordância. É para eu marcar o quê? Ó, que não estão de acordo. Lembrem, turma, às vezes tu tá tão, concentrado, vem marcando várias provas que pede para marcar correta, aí bate uma que é para marcar incorreta e a gente não percebe. Então, calma. Leiam com calma o enunciado e, principalmente, circulem aqui, ó. Circula ali a estrutura, certo? Letra A. Se houvesse melhores condições
poderiam existir melhores resultados. Aqui tá certo, ó. Se houvesse, o que é que poderia existir? Melhores resultados. Então esse é o sujeito, então tá certa a flexão. Seguindo então, galera, letra B, olha só. Se existissem melhores condições. O que é que existia? Melhores condições. Lembrando que o existir sempre tem sujeito e vai concordar e flexionar com ele. Poderia haver. Há uma inversão entre A e B, mas essa inversão é mantido o respeito da concordância. As duas estão corretas. Vamos à letra C. Se houvesse melhores condições, ó, voltou a haver, aí perde o sujeito e não flexiona. Existiriam. O que é que existiria? Melhores resultados. Aí a gente passa a ter o sujeito de novo. Onde eu estou colocando o S, turma, é o S do sujeito, beleza? Então, olha que interessante, só por curiosidade, né? Aqui, quando eu coloco o haver, que é o caso das letras A e C, melhores condições vira o objeto direto, tanto na letra A quanto na letra C, uma vez que o haver nunca tem sujeito e é sempre transitivo direto. Já no caso da letra B, ó, melhores condições vira o sujeito. No outro lado, ó, poderia haver, aí melhores com resultados vira o objeto. Olha que interessante, né? Isso que acontece quando nós trocamos o haver pelo existir e vice-versa. Mudam-se as funções sintáticas. Alteram-se também as funções sintáticas. Não é só a concordância que recebe essa estrutura. Bom, enfim, aí chegamos à última alternativa, ó. Se houvesse melhores condições, ó, eu tenho o haver igual à letra C, objeto direto, não tem concordância porque não há sujeito, tá correta a estrutura. E aí chegamos no erro. Por isso, ó, 24, letra D, Dinamarca. Qual é o erro? O que é que poderia existir? Melhores resultados. É o sujeito. Aliás, a letra, deixa eu ver. A letra C e D são muito parecidas, né? Só que aqui, em vez de usar o existir, a gente usou ele numa locução, nós usamos numa locução verbal, certo? Então não pode ser poderia existir. O principal sempre vai passar a pessoalidade ou a impessoalidade para o seu auxiliar. Nesse caso, então, obrigatoriamente, ó, tem que ficar igual a letra A. Ah, agora que eu me liguei, a letra A e a letra D são iguais, idênticas. A diferença e o erro está aqui, ó. Como o existir ele é um verbo pessoal, então a pessoalidade dele passa para auxiliar. Tá aí o erro da letra D. Então, turma, questão última do nosso simulado, letra D de Dinamarca. Beleza? Fechou? Então a gente encerra aqui a revisão de todas as 24 questões que caíram no simulado 2 de vocês. Espero muito que todos tenham ido muito bem, até gabaritado, porque não estava impossível. Desejo-lhes bons estudos e até a próxima. Tchau!